Bom dia a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula nós vamos impedir o usuário de excluir ou alterar o nosso cliente padrão, que é justamente o cliente do nosso sistema. Então, quando um cliente vem comprar na nossa loja, digamos assim, ele não quer se cadastrar, tá? Porque às vezes está com pressa ou simplesmente não quer fazer o cadastro, mas nós temos que registrar essa venda para alguém. E esse alguém vai ser justamente o nosso cliente padrão. Então, para isso, nós vamos aqui na nossa função, tá? E nós vamos implementar aqui uma função que vai justamente verificar se o cliente retornado na nossa query é o cliente padrão ou não. Então, vou colocar aqui um function, vou colocar verifica cliente padrão e o nosso retorno vai ser do tipo string. Vou copiar aqui. Então, a nossa função verifica cliente padrão. Vou colocar aqui embaixo do implementation, vou dar um Ctrl V, vou colocar aqui um backend, vou declarar uma variável. Essa variável eu vou chamar ela de myQuery e ela vai ser do tipo TA do connection, TA do query. Então aqui ela é do tipo TA do query. Então o que ocorre? Eu estou criando uma query em tempo de execução. E para que o Delphi não exiba um erro, eu tenho que estar com essa biblioteca aqui no meu uses. Observe que se eu tirar essa biblioteca do meu uses, vou dar um Ctrl X, ó, ele começa a reclamar. Tá? Então ele não reconhece a minha TA do query. Então eu tenho que voltar aqui. E se você não tiver declarado, declare a data.in.adodb. Tá? Então essa é a biblioteca correspondente à nossa query. Então aqui nós estamos simplesmente criando uma query, tá, em modo de execução. Então se nós viermos no nosso data module, aqui eu tenho uma query, tá, que está conectado à minha conexão, está aqui a minha conexão, e que está no data module. Então esse componente aqui é o nosso data module, aqui é a minha query e aqui é a minha conexão. A minha query é um componente e aqui eu estou justamente criando esse componente em tempo de execução, tá? Simplesmente é isso que eu estou fazendo. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Eu vou colocar aqui um try e vou fazer o seguinte. Vou colocar logo aqui no file para não esquecer, colocar .free, que é para remover da memória. Então, aqui antes do try, eu vou instanciar a minha variável, instanciar ela como do tipo TA do query. Então, Ctrl C, Ctrl V, .create, new. Ok, agora eu vou fazer a minha conexão, tá? Eu vou linkar a minha query no meu data módulo e na minha conexão. Então, observe o seguinte, que do mesmo jeito que eu coloco aqui no modo visual, eu tenho que fazer no modo de projeto, tá? No modo de execução. Então, eu tenho que fazer as mesmas coisas. Outro detalhe importante, essa função aqui, para que essa função funcione, eu tenho que ter uma conexão, tá? Justamente porque faz uso de uma conexão. Então, resumindo, se eu não tiver uma conexão, vai dar erro, tá? E caso você já tenha a conexão pronta, você vai em File Use Unit e aqui você declara o seu data módulo, tá? Que é onde está a sua conexão. Então, simplesmente eu fiz aqui foi uses para informar para a minha função que a minha conexão ela está aqui no meu data módulo, tá? Se eu não fizer isso, vai dar erro. Então, se eu coloquei uma query, eu tenho que fazer a conexão com um banco, tá? Então aqui ponto connection, vamos receber o meu dm ponto conexão. Então aqui eu estou fazendo a minha conexão, eu estou fazendo a conexão da minha query com o banco. Ponto connection ponto connected. Ok, feito isso, agora sim eu vou fazer a minha query. Então aqui eu instanciei meu objeto, que é do tipo TA_query, linkei ele à minha conexão, que está no meu data módulo, tá? No seu caso pode ser que esteja diferente, e aqui eu fiz a conexão de fato. E agora eu vou simplesmente fazer a minha query. sql.clear, que é para limpar a última consulta, caso tenha feito uma última consulta. sql.add, e aqui eu vou fazer o meu select. Então, select nm cliente, que é o nome do campo que eu estou buscando, from, de qual tabela? Da minha tabela de cliente,
Aqui eu vou fechar aspas simples e vou apagar aqui. Vou copiar até aqui, dar um Ctrl C, Enter, Ctrl V. E aqui eu coloco o meu where, onde o meu nm cliente vai ser igual, abre aspas simples, cliente padrão. Aqui eu posso acentuar, tá? Que é meu retorno. Lembrando que se a minha instrução SQL tiver entre aspas simples, lá no SQL Server, ele tem que estar entre duas aspas simples aqui no Delphi, tá? Então você coloca as duas aspas simples e mais uma aspas simples para fechar, tá? Então não pode esquecer desse detalhe. Então eu vou colocar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, ponto open, que é para abrir a minha query. Então aqui eu fiz um clear para limpar a última consulta. Aqui eu fiz o meu select, tá? Onde eu vou buscar o meu cliente padrão. Aqui eu faço o open. Eu vou fazer também um if se myQuery.recordCount for maior que 0, é porque ele achou um registro. Então, se ele achou um registro, então é result myQuery.fieldByName, de qual campo? Do nm cliente, .value. Ok. Então, se eu achei um registro, então eu vou resultar isso aqui. Se não, apago esse ponto e vírgula, coloco um else e coloco o meu result como vazio. Pronto. Então, aqui está feita a minha instrução SQL. Agora eu vou testar, né? Vou copiar aqui, pressiono Alt, a tecla Alt e seleciono com o mouse, dou um Ctrl C. Venho aqui no meu SQL Server, eu colo e faço o seguinte. Eu retiro isso aqui que é do Delphi e deixo somente isso aqui. Então, observe que se eu der um F5, ele vai me retornar o nome do cliente padrão. Então, está aqui, ó, cliente padrão. Tá? Então, se eu coloquei aspas simples aqui no SQL Server, eu tenho que colocar duas aspas simples lá no Delphi. Eu tenho que fazer isso aqui lá no Delphi. Tá? Além de colocar mais uma aspa simples para fechar a instrução SQL. Tá? Então, é sempre dessa forma. Voltando lá, aqui no nosso código, deixa eu dar um Ctrl F9. Até então está tudo ok, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Creio eu que sim. Então vamos pegar aqui o nome da minha função, vou dar um Ctrl C. Eu venho aqui no meu cliente, venho aqui em ativar e desativar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um if, tá? Um if. Então, se o verifica cliente padrão for diferente de quem? Do meu cliente que está sendo exibido aonde? Então eu tenho que fazer aqui uma pesquisa e quando eu fizer essa pesquisa eu vou retornar aqui no meu dbgrid. Então ele está em qual índice? 0, o 0 é o código, 1 é o ativo e o 2 é o nome. Então vai ser aqui que será exibido os dados que eu preciso. Então pressiono F12, então eu coloco aqui o meu dbgrid, dbgrid1.columns.itens. Existe mais de uma forma de fazer isso, tá, gente? Essa não é, digamos assim, é a melhor forma. Qual que é a melhor forma? Então, existem várias maneiras de você fazer a mesma coisa, tá? Aqui no caso, tanto faz eu pegar no dbgrid como eu pegar no dataset, dá na mesma. Tá? Ponto itens, deixa eu ver aqui. Tá? Itens do índice 2, ponto field, ponto value. Ok, feito isso, deixa eu copiar essa instrução aqui. Então, Ctrl C. Begin. Então, deixa eu colocar o begin aqui. Dar um tab. Vou dar um enter aqui. E vou fechar. Então, aqui o que acontece? O meu cliente padrão é igual ao que está no dbgrid? Sim, é igual ao que está no dbgrid. Então, se ele é igual ao que está no dbgrid, ele vai entrar aqui no else. Eu vou colocar aqui um begin. E eu vou colocar uma mensagem. Tá? Uma mensagem para o usuário. Então, eu vou copiar essa mensagem que está aqui. Vou dar um Ctrl C. Home. E qual que seria essa mensagem? O cliente padrão
não pode ser alterado ou desativado. Então, para deixar bem claro para o usuário que o cliente padrão não pode ser alterado ou desativado. E aqui eu vou dar um abort, que é para ele sair dessa instrução. Abort. Pronto. Tá, aqui esse post, vou dar um Ctrl X, ele vai ter que entrar aqui, ó. É igual? Não, não é igual. Aliás, desculpe, é diferente? É diferente. Se for diferente, ele entra aqui. Não é diferente? Não, então ele vai entrar aqui. Então, se ele vai entrar aqui, esse post tem que ficar aqui dentro, tá? Dentro dessa instrução. Deixa-me ver. Certo, vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl C. Vou agora no meu no meu alterar. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui. Lembrando que esse innerHide eu não posso apagar justamente porque o innerHide ele faz referência ao meu cadastro de modelo. Então, se eu vier aqui no meu cadastro de modelo, ó, observe que eu tenho que alterar. Aqui está excluir, mas esse excluir eu vou mudar para ativar. Tá? Ativar. Então, aqui está errado. Então, eu tenho aqui o excluir e o alterar. Tá? No caso, desativar e ativar. Então, o innerHide ele quer dizer justamente isso aqui. Ó. Tem uma instrução toda por trás. Então, aqui no meu cliente, essa expressão innerHide é justamente esse código que está aqui. Ó. Então, eu não posso remover esse innerHide, porque é referente à nossa herança do formulário padrão que a gente criou, que é o nosso formulário, na verdade, o formulário modelo. Então, ele vai verificar e vai fazer a mesma coisa. E qual a mesma coisa? Fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Ele vai verificar se é o cliente padrão. Se for o cliente padrão, ele não vai deixar. Pronto. Então, aqui está pronta a nossa instrução. Então, é diferente do cliente padrão? É. Então, ele vai entrar aqui e OK. É diferente do cliente padrão? Não. Então, ele vem direto aqui para a minha mensagem e não vai deixar fazer a exclusão. Deixa eu ver. No caso, é alteração, né? Porque aqui eu estou alterando. Tá, deixa eu dar um Ctrl F9. OK. Vou executar a aplicação e agora nós vamos fazer o nosso teste. Então, eu vou digitar aqui cliente, pesquisei, vou desativar. O sistema não pode desativar, o cliente padrão não pode ser alterado ou desativado. Correto. Vou clicar em alterar, o cliente padrão não pode ser alterado ou desativado. OK. Então, eu vou pegar Maria e vou tentar desativar ela ou alterar. Então, vou clicar aqui. Ó, ele permitiu que eu desative, eu não quero desativar. E ele vai permitir com que eu altere. OK, está tudo certo. Vou digitar qualquer coisa aqui, vou salvar. Salvei, vou pesquisar, vou alterar, voltar ao que estava antes. Isabel, vou salvar. E OK, está tudo certo. Basta atualizar aqui. Bem, gente, essa é uma videoaula bem simples. Então, dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, se inscreva, clique no sininho para que você seja notificado toda vez que eu postar um vídeo, participe do grupo do Telegram e do Facebook e ajude o canal compartilhando. Então, ajude quem está te ajudando.